Sejam bem-vindos ao canal da Brasiang e esse é mais um Brasiang Responde. Eu acredito que a pior forma de fazer isso é falando sobre algo que tu não vive. Tiago fala sobre a fé sem obras ser morta, e é porque quando a gente faz um discurso sobre algo que não está em prática, é como se aquele discurso, aquelas palavras não valessem nada, né? Então, se tem uma dica sobre evangelizar, sobre mostrar o evangelho para alguém, vai pro teu quarto no secreto, te dedica a conhecer Jesus, a saber quem ele é, e quando tu estiver disposto a ser um reflexo de quem ele é, tu imediatamente vai mostrar o evangelho para as pessoas de uma forma que elas vão receber com muito mais credibilidade, sabe? Eu acho que para essa pergunta a resposta é apresentar Jesus como o cara julgador. A gente sabe que Jesus é juiz e que ele é justo e que a justiça de Deus é perfeita, mas antes de chegar conversando ou falando para alguém que ela vai pro inferno se ela não aceitar Jesus, o que não deixa de ser uma verdade, mas depende, é a gente condenar essa pessoa, sabe? Ou pelo que ela veste, ou pelo jeito que ela se porta, ou se ela tem tatuagem ou piercing. Eu acho que a gente tem que sempre levar Jesus como o cara que amou tanto a gente que deu a própria vida, né? E a partir disso, quando a pessoa se converte, ela vai conhecendo a justiça de Deus e entendendo sobre a santidade e sobre a gente morrer para os nossos maus desejos. Então eu acho que a pior forma de apresentar Jesus para alguém é colocar ele como um juiz distante antes de apresentar ele como um pai, como um bom pai. No caso Deus, porque Jesus é o filho. Mas é isso. A pior maneira de apresentar Jesus para alguém, na minha opinião, é de forma grosseira. Então, às vezes a gente acaba tentando convencer as pessoas de aceitarem Jesus com a nossa própria força. Então, a gente fala coisas tipo, tu vai morrer no inferno se tu não aceitar ele. E assim a gente vai acabar assustando ela, né? É verdade. Fala moçamente com a pessoa, obviamente sempre falando a verdade, tá? Muito importante. Mas sempre calmamente. E é muito importante saber que quando tu for evangelizar alguém, obviamente vai ser usado como instrumento de Deus para ir falar com ela, tu vai fazer a tua parte, mas quem vai convencer ela de fato é o Espírito Santo. Então, por mais que tu venha com frases convincentes, persuasivas, quem vai convencer ela de fato a aceitar Jesus é o Espírito Santo e não adianta. Em 1 Coríntios 2 está escrito assim: Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo sabia que a fé que as pessoas iam ter não ia estar apoiada, não ia vir por causa das palavras que ele usava, convincentes, mas sim pelo poder e pelo Espírito de Deus. Eu acho que a partir do momento que a gente se dispõe a ser um reflexo do caráter de Cristo, a gente imediatamente influencia no lugar que a gente esteja, onde quer que a gente coloque nossos pés, a gente vai estar influenciando. Mas aí tem a parte de não ser influenciado. Então, além de estar disposto a ser um reflexo do caráter de Cristo, a gente precisa vigiar. E Jesus falou bastante sobre isso quando ele estava aqui, né? Pra gente vigiar e orar sempre. E muitas vezes, quando a gente está num lugar que a gente sente, né, que a gente pode ser influenciado, a gente tem que... Esse vigiar é um filtro. Cara, essas coisas que eu tô escutando, essas coisas que eu tô absorvendo, o que disso não condiz com o caráter de Cristo? Então, o que não condiz, eu não reproduzo, eu não compactuo. Então, pensa, o que tá na tua mente, o que tá nos teus lábios quando tu fala, o que tá no teu coração que não reflete o caráter de Cristo, e faz esse filtro. O que não reflete, tu manda embora. E o resto tu absorve, assim, né? E a partir do momento que a gente estiver disposto a ser um reflexo dele e vigiar o tempo inteiro, a gente vai influenciar sem ser influenciado com a maior tranquilidade. Para essa pergunta, a gente precisa falar sobre identidade. Por quê? Porque quando a gente tem uma identidade firmada, a gente não vai negociar os nossos valores pela aprovação dos outros. O que isso significa? Por exemplo, indo para a Bíblia, ela vai nos falar que a gente é a luz do mundo e sal da terra. No contexto da luz, numa sala escura, por exemplo, quando a gente acende uma lâmpada, automaticamente não vai mais ficar escuro naquele lugar.
Então não tem como a escuridão apagar a luz, é só se a luz não estiver acesa. Então quando a gente entende quem a gente é, e a gente entende quem a gente é à medida que a gente se relaciona com Jesus, porque a revelação dele mostra quem nós somos, a gente vai ser quem a gente nasceu para ser e automaticamente a gente não vai ser influenciado ou a gente não vai aderir ao que todo mundo tá aderindo, né, as modas, enfim. E para isso a gente precisa de uma vida de relacionamento intencional com o Espírito Santo, a gente precisa principalmente ler a Bíblia e andar com pessoas que nos ajudem a crescer nesse lugar de santidade e de entender quem a gente é. Então, aqui tu falou, né, que vocês são melhores amigos, então eu já imagino que tu tem uma intimidade com ele. Chega lá, conversa de maneira educada, o mais simpática possível e fala com ele, olha só, quero ficar só na amizade, entendeu? Quero ser só tua amiga. E também não, às vezes a gente fica tanto com tanto medo de não ser grosseira, e a gente acaba enrolando essa história e não indo falar com a pessoa. Então vai lá, fala com ele, não mente, não fala tipo, o problema é comigo, não é contigo. Ou, quem sabe no futuro eu sinto alguma coisa por ti. Não fica nessa, isso vai acabar dando esperanças pra ele e ele não vai desistir. Então chega lá, fala com ele real. E se ele for teu amigo de fato, ele vai aceitar, vai te respeitar. Mas se não, o problema é dele, entendeu? E paciência. E é isso. Essa parte é mais complicada, né, gente? Mas eu acho que a principal coisa que tu tem que ter em mente é ser extremamente transparente com essa pessoa, né? Porque, imagina, ninguém gosta de ser iludido, né, gente? Vamos ser sinceros. E imagina, tu tá na posição de ser alguém que tá alimentando um sentimento crente de que ele é recíproco, de que a outra parte sente da mesma forma, e daí tu descobre que não é bem assim. Horrível, né? É muito pior. Então, sejam sinceros, sejam transparentes. Quando a gente tá assim, apaixonado e tal, tem uma quedinha pela pessoa, a gente enxerga coisas que às vezes não existem, né? Porque o nosso coração é enganoso. Então, assim, sejam claros, sejam francos, digam com todas as letras, isso é importante. E se essa pessoa é de fato tua amiga, tu sabe qual é a melhor forma de contar pra ela isso, né? De uma forma que ela entenda. E também, se vocês de fato são amigos, ela vai entender. Vai doer pra ela, sim, pra essa pessoa, vai ser difícil, vai ficar um clima estranho, mas não é nada que não seja superável, não é nada que o tempo não resolva e que um bom diálogo, assim, leve vocês adiante e mais maduros depois de passar por essa situação. Eu acho que é bom a gente sempre ser muito educada, então fala que tu não tá nesse momento vivendo pra um relacionamento, mas que tu tem outras prioridades, e se ele for um bom amigo, ele vai entender, e ele vai ficar ali, né, na friend zone, infelizmente, é isso que tem. Se ele for crente, cristão, provavelmente ele vai entender melhor, até porque se ele for muito cristão, ele vai orar, e vai ler a Bíblia dele, e vai ocupar a cabeça com outras coisas. Mas se for um amigo que não é crente, tu já aproveita, entendeu, pra dar aquela evangelizada, falar que tu tem outras prioridades, que tu quer realmente investir em outras áreas da tua vida. E eu acho que é isso. E se ele ficar insistindo muito, aquele famigerado vácuo e deixa lá. E é isso. E ora pela vida dele. Não com ele, ora pela vida dele. É isso. E esse foi mais um Brasieng Responde. Se tu quiser ter as tuas perguntas respondidas, fique de olho nos stories do nosso Instagram. Até mais! Aí, hein? Eu vou botar nos erros de gravação. Você tá pedindo? Você tá pedindo, entendeu? Vai virar erro de gravação, isso aqui. Eu não consigo. Vai, não. Entendeu? Não ia ter erro de gravação esse vídeo. Não ia ter, agora vai ter. Pronto.